Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NewsLab Webinars. O meu nome é Luciene e nós estamos aqui mais um dia para falar de saúde com vocês. O nosso convidado de hoje, ele é o Tiago Guerino, ele é biomédico, especializado em imunologia clínica e experimental pelo Hospital das Clínicas, em imunogenética e histocompatibilidade pelo INCOR, ele tem gestão em saúde pelo SENAC, possui mestrado feito na USP, e ele também tem MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, MBA em Marketing e Mídias Digitais, ambos pela FGV. O Tiago, então, é uma pessoa bem especializada para falar com a gente hoje sobre laboratório de sucesso, estratégias de gestão, marketing e vendas. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui a este canal para complementar aqui o nosso conteúdo super relevante sobre medicina diagnóstica. Olá, Luciene, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder colaborar com o Grupo Futurlab e com a revista NewsLab. O que eu estou trazendo aqui hoje nessa apresentação é um pouquinho da vivência que eu tenho, né, de pouco mais de 10 anos, dentro do mercado de apoio laboratorial, visitando centenas, se não milhares de clientes aí pelo Brasil. Atualmente eu estou trabalhando como gerente de produto no Brasil Apoio. E aqui é um compilado de tudo que eu fui vivendo, vivenciando, olhando, né, em relação à gestão, marketing e vendas. Então, espero que vocês possam aproveitar essa aula e qualquer dúvida que surgir, vocês podem enviar mensagem que eu fico à disposição para poder esclarecer. Bom, eu gosto sempre de começar toda a apresentação fazendo alguns combinados. Então, vamos lá. A gente tem que partir de uma premissa básica, né? Qualidade e critérios éticos, eu acho que isso é inquestionável quando a gente fala de laboratório. Mas aqui a gente está querendo trazer, do ponto de vista de negócios, como que o laboratório ele pode se diferenciar, como ele pode encontrar oportunidades no mercado. E aí eu gosto muito da técnica de modelagem, ou seja, pegar conteúdos que são aplicáveis a outros tipos de negócio e trazer para a realidade do laboratório. Então, começando, falando sobre cenários e tendências, né, eu trouxe aqui alguns números da saúde no Brasil. Em relação ao número de médicos, a gente vê que nos últimos 10 anos, a quantidade de médicos no Brasil, ela praticamente dobrou. Hoje em dia, a gente conta com mais ou menos, um pouco mais de 570 mil médicos, sendo que, olhando a forma demográfica de como esses médicos estão espalhados, a gente vê uma proporção entre médicos do sexo feminino e masculino muito equivalente. Em relação à graduação entre universidade pública e privada, ela também está muito semelhante, sendo que o privado está levemente aumentado. Agora, um dado muito importante é em relação a médicos generalistas versus médicos especialistas. A gente vê que os médicos eles estão se especializando cada vez mais. E aqui nesse slide a gente consegue ver que dentro dos segmentos de especialização médica, a maior parte deles estão se especializando em clínica médica, depois pediatria, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, anestesiologia, ortopedia e trauma, medicina do trabalho e cardiologia. Uma pesquisa recente da USP mostrou um aumento de quase 85% no registro de médicos especialistas entre 2012 e 2022. Por que que isso é importante? Isso é importante a gente entender quais são as especialidades médicas que mais estão entrando no mercado e o que que a gente, como laboratório, pode ajudar esses médicos na oferta de exames e nas estratégias, em relação a esses exames. Já olhando alguns números que o último painel da Abramed trouxe do ano passado, em relação a exames diagnósticos no Brasil, a saúde suplementar, foram realizados na saúde suplementar 1,2 bilhões de exames. Já pelo SUS, mais 1,1 bilhão de exames, totalizando só entre saúde suplementar e exames realizados no Sistema Único de Saúde, em torno de 2,3 bilhões de exames. Já quando a gente fala de receita da saúde suplementar, em 2022 foram 40 bilhões que a saúde suplementar gerou de receita, e em 2023, 48,9 bilhões. E em relação à despesa assistencial, tanto falando especificamente da saúde suplementar,
Em 2022, a gente teve 206 bilhões de despesa assistencial e em 2023, 254 bilhões. Colocando isso em porcentagem, nós temos um aumento de 22% em receita e uma despesa aumentando em 23%. E isso mostra o porquê que as operadoras de saúde têm buscado tanta redução de custo, porque aumenta-se receita, mas também despesa se aumenta de forma um pouquinho maior. Voltando para os dados em relação aos exames diagnósticos no Brasil, olhando de 2018 até agora, a gente vê que de 2021 para 2022 houve um aumento no número de exames de 9% e de 22 para 23 de 10%. Se a gente for pensar nos últimos 5 anos, né, de 2018 até 2023, houve um aumento de 40% no número de exames diagnósticos realizados na saúde suplementar. Já quando a gente olha a taxa de crescimento anual da população, a gente vê que ela vem diminuindo nos últimos anos. Isso é um estudo mostrando de 1960 até 2022. E a gente vê que de 20 anos para cá, mais especificamente de 10 anos para cá, a gente vê uma estabilidade na taxa de fertilidade, ou seja, está estável o número de pessoas que nascem, e a gente vê um envelhecimento da população. Nesse próprio segundo gráfico fica mais claro isso, quando a gente vê as barras laranja, onde a população com mais de 60 anos ela tem aumentado gradativamente, enquanto as pessoas jovens têm diminuído o número de pessoas jovens. E isso mostra, uma projeção futura, que em 2075, ou seja, daqui a 50 anos, 37,7% da população vai ter mais de 60 anos. E isso faz com que se demande muito mais exames, que se tenha uma atenção muito maior em relação aos cuidados laboratoriais e também em relação aos custos, porque começam a surgir doenças mais raras, doenças mais específicas, que demandam um diagnóstico mais preciso. Aqui é um simples exemplo, né, mostrando sobre hemoglobina glicada, o quanto que cresceu a solicitação desse tipo de exame no SUS. A barra vermelha representa o ano de 2016, e aqui a gente tem por faixa etária, e azul 2023, o ano passado. Então a gente vê que em todas as classes, né, etárias, a gente vê um aumento de solicitação de exame. E aqui a gente está colocando só um exame simples como exemplo, como referência. Já olhando para o mercado diagnóstico em relação à alta complexidade, a gente tem os seguintes cenários e tendências. Falando especificamente de medicina de precisão, a gente vê que tem é projetado um crescimento anual aí, uma taxa de crescimento anual em torno de 12%, sendo que a estimativa é que para daqui 7 anos a gente tenha nesse mercado 254, né, um investimento, um custo em torno de 254 bilhões de dólares. E, principalmente, isso é gerado em Big Data, ou seja, análise de dados, bioinformática, sequenciamento genético, descobrimento de drogas e companion diagnostics. Explicando rapidamente, companion diagnostics é quando a indústria farmacêutica, ela subsidia o exame, ou seja, ela paga o exame para o paciente, para que o médico possa receitar os medicamentos que elas estão colocando no mercado. Esse é um mercado muito crescente na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil já tem alguns projetos em andamento em relação a isso, principalmente no que tange exames relacionados à oncologia. Falando em sequenciamento genético especificamente, e falando mais especificamente ainda em relação ao custo de um sequenciamento de um genoma completo, a gente, em 2000, tinha um custo para sequenciar o genoma de um ser humano em torno de 100 milhões de dólares. Hoje em dia, já tem diversos projetos e diversas empresas que estão prometendo sequenciamento genético humano a um custo em torno de 100 dólares, ou seja, em 20 e poucos anos, 22 anos, isso reduziu drasticamente. Só fazendo um parênteses, o projeto Genoma, né, o sequenciamento genômico do primeiro ser humano, ele demorou 13 anos, ele começou em 1990 e terminou em 2003, e foi mais ou menos um custo de 3 bilhões de dólares. As tecnologias, desde então, elas se aperfeiçoaram tanto que conseguiu reduzir esse custo de forma drástica.
E em relação às perspectivas, né, de descobertas genéticas, esse daqui é um dado do ClinVar, que é o maior banco de dados em relação a variantes genéticas. Ele mostra que existem mais de 1,2 milhões de variantes genéticas que estão classificadas como de significado incerto, ou seja, ainda não se sabe se essas variantes elas são patogênicas ou não. Então a gente vê um campo vasto aí de descobrimento nessa área de genômica. É por isso que esse mercado ele é tão crescente e tem uma perspectiva de ter muito crescimento ainda. Quando a gente fala sobre inteligência artificial em medicina, principalmente falando de medicina de precisão, quando a gente olha por especialidade, a gente vê que a oncologia é a área mais beneficiada em relação ao uso da inteligência artificial, seguida depois por cardiologia, neurologia e do sistema respiratório. Então a gente vê uma perspectiva muito grande. Eu acho que para não falar semanalmente, mas quase mensalmente, a gente vê algum estudo, alguma descoberta em relação ao uso da inteligência artificial no diagnóstico precoce do câncer e também no tratamento do câncer. Fazendo um resumo, a gente tem esse artigo aqui da Forbes, falando sobre a inteligência artificial no diagnóstico, e ela mostra que assistentes virtuais, chatbots, suporte à decisão clínica têm aumentado muito a sua eficiência com o uso da inteligência artificial. Já em relação ao diagnóstico, a inteligência artificial ela tem transformado a forma de se detectar, de personalizar os tratamentos e monitorar a eficácia desses tratamentos. E o que a gente tem visto são muitos equipamentos, né, já virem estarem adotando a política de machine learning, ou seja, os próprios equipamentos vão aprendendo conforme eles vão liberando resultados, conforme vão se inserindo informações sobre os pacientes, e aí permite com que os equipamentos comecem a fazer uma análise de grandes volumes de dados e dados complexos. Isso também permite a detecção de padrões relevantes para doenças específicas e auxilia o diagnóstico e previsão de risco de um paciente. Isso permite com que os médicos consigam personalizar os tratamentos baseado nesses dados gerados. E aí as vantagens que a inteligência artificial traz, né, nos testes diagnósticos, é integrar todos esses dados. Então, trazendo biomarcadores, o histórico médico do paciente, estilo de vida, e tudo isso facilita a detecção precoce e intervenções proativas pelos médicos. E, por fim, otimizando o tratamento e deixando ele mais personalizado e específico para aquele tipo de paciente. Porém, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que entender que existe também o lado negro da força, digamos assim. E aí a gente tem muita responsabilidade ética relacionada a isso. A gente tem que entender, compreender e tratar de forma ética a integridade desses dados, né? É preciso uma aliança multidisciplinar para promover uma inovação que seja centrada no paciente, permitindo uma privacidade, né, desses dados e eliminação de vieses por o uso ético dessa inteligência artificial. O grande desafio é em relação à segurança desses dados, né? A exposição desses dados pode levar a algum risco para o paciente. E, em resumo, a gente tem que a inteligência artificial ela vai ajudar a impulsionar a medicina, tornando ela mais precisa e personalizada. E aí a gente tem que sempre lembrar que precisa de uma ação colaborativa e ética. E aqui eu faço um parêntese em relação, né, uma indicação, em relação a esse filme do fim da década de 90, que chama Gattaca. Esse filme ele é muito legal porque ele mostra, né, em um futuro distante, que talvez não seja tão distante assim, onde as pessoas elas são hierarquizadas em níveis sociais conforme o seu perfil genético. Eu não vou falar muito para não entrar muito, né, para não dar muito spoiler, mas é um filme muito interessante a gente pensar nas pessoas em relação a isso, né, em relação ao seu perfil genético, ao seu padrão genético, eh, e aí tem muito a ver com toda essa parte, né, de responsabilidades éticas e segurança em relação a dados genéticos. Vamos mudar um pouquinho e vamos partir agora para novas tecnologias, as perspectivas que a gente tem em relação às novas tecnologias na área de saúde. Existem duas leis que regem a tecnologia. Uma delas é a lei de Wright e a outra é a lei de Moore. Isso é aplicado principalmente quando a gente fala de informática, mas isso pode ser aplicado em qualquer tipo de tecnologia.
A lei de Wright, ela é focada na ideia de que quanto mais você faz algo, melhor você fica nisso e mais barato se torna. Esse é o conceito de exponencialidade, de crescimento. Já a lei de Moore, ela prevê que a tecnologia, aplicada principalmente em computadores, a cada 2 anos ela fica 2 vezes mais rápida ou pode armazenar 2 vezes mais informações, sem que o preço suba. Então, esse também é o conceito que a gente acabou de explicar, de mostrar aqui rapidamente em relação ao sequenciamento genômico. Hoje em dia, ele está muito mais rápido e muito mais barato. Aqui é só conceitual, para a gente poder falar de algumas outras coisas mais para frente, tá? Vamos falar de tecnologia, a era do crescimento acelerado da tecnologia, que é o que a gente está vivendo. Se a gente for pensar, tecnologicamente, o primeiro avanço tecnológico que a gente tem documentado na história foi a invenção da prensa, em 1400, por Gutenberg. E aí demorou 200 anos para Galileu Galilei inventar o microscópio, desculpa, o telescópio. Depois, mais cento e poucos anos para a gente ter o motor a vapor. Aí a gente entra na primeira revolução industrial. Depois, um pouquinho mais de tempo para Morse desenvolver o telégrafo, Thomas Edison desenvolver a lâmpada, Graham Bell desenvolver o telefone, o, o Marx Benz desenvolver o carro. Alguns anos depois, poucos anos depois, na verdade, Ford inventa a linha de produção, e aí a gente tem a segunda revolução industrial. Na década de 50, a gente tem início ao que é chamado de terceira revolução industrial. 1969, o homem pisa a lua. E aí, quando a gente olha nos últimos 20, 30 anos, o tanto de evolução, o tanto de tecnologia que foram descobertas e rapidamente implementadas é uma coisa assim absurda. A gente pode dizer que a gente está vivendo a quarta revolução industrial. Então, assim, é muita coisa que está surgindo, essas coisas entram no mercado, chegam no mercado de forma muito rápida, e aí a gente tem o que a gente fala de curva de exponencialidade, que é o que a gente conversou rapidamente aqui sobre a lei de Wright. Só para vocês terem uma ideia, em relação ao ritmo de disrupção que a gente está vivendo no mundo hoje, o telefone, para conseguir ter 100 milhões de usuários, demorou 75 anos. O celular, para ter 100 milhões de usuários, demorou 16 anos. E hoje em dia a gente tem redes sociais aí como o Instagram, que conseguiu 100 milhões de usuários em 2 anos e meio praticamente. E um simples joguinho de celular, Pokémon Go, em 2 semanas já atingiu 100 milhões de usuários. Então a tecnologia ela chega de forma muito mais rápida para as pessoas hoje em dia. E aí, falando sobre tecnologia, eu trago para vocês aqui os 6D da disrupção. Então, o primeiro D é a digitalização. Hoje em dia, áudio, imagem, texto, até informação genética, tudo isso você consegue ter isso digitalizado na palma da sua mão, no celular, num tablet, num computador. A desmaterialização. Hoje em dia, rádio, livro, câmera, vídeo, GPS, lanterna, telefone, mapa, música, está tudo dentro do celular. Você já não tem mais esses aparelhos. A democratização. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conteúdo. E quando a gente fala na demonetização, a gente tem que lembrar que em 1946 foi lançado um dos primeiros computadores, chamado o ENIAC, e o ENIAC custava US$ 500.000, pesava 30 toneladas e ele tinha um processador de 0,01 GHz. O iPhone 7, que já está completamente obsoleto, foi lançado em 2016, ele custa em torno de US$ 850, pesa 138 gramas e tem 4 processadores de 2,38 GHz. E aí, por último, a gente pega essa imagem central que fala sobre a curva de decepção e a curva de disrupção. Ou seja, toda tecnologia, quando ela chega no mercado, ela gera uma frustração, ela gera uma decepção. Até que depois ela começa a ter usuários, ela começa a ter melhorias, e aí entra na curva de disrupção e a gente tem um crescimento exponencial. Por exemplo, o iPhone ele foi lançado em 2006 ou 2007. Vocês sabiam que 10 anos antes já existia um smartphone?
ele foi aprimorado, ele foi mexido, ele era uma decepção no início, até que depois a Apple lançou o seu modelo em 2006, 2007, e aí começou a entrar nessa curva disruptiva. E isso se aplica em toda a tecnologia hoje em dia. E quando a gente fala de tecnologia, de inovação, não tem como a gente não lembrar dessa moça, né? Elizabeth Holmes. A Elizabeth Holmes prometeu fazer diversos exames laboratoriais com uma gota de sangue só, apenas uma gota de sangue. E isso virou uma sensação, ela ficou extremamente famosa, ela ganhou milhões, bilhões, na verdade, de dólares, foi considerada uma das mulheres mais ricas do mundo, só que ela se perdeu no meio do caminho. Ela começou a fazer promessa, ela alavancou a empresa dela, ela recebeu empréstimos, recebeu bastante incentivo em investimento e ela tinha que entregar o produto. E ela não tinha um produto finalizado. E aí ela começou a fraudar laudos, fazer coleta convencional e processar esses exames em equipamentos convencionais e dizer que esses resultados vinham da Theranos, né, do equipamento que ela tinha desenvolvido. Enfim, foi um caos. Ela foi condenada à prisão, a 11 anos de prisão. Eu recomendo fortemente que, se vocês puderem assistir o documentário que a HBO fez sobre ela, é muito legal para vocês entenderem, né, todo esse contexto dessa história dela. Bom, foi uma decepção, ela foi presa e não se falou mais nisso. Mas, hoje em dia, o Sam Altman, que é o CEO do OpenAI, ou seja, dono do ChatGPT, ele está investindo de forma muito discreta em empresas, em startups, que está reestudando tudo que a Elizabeth Holmes fez, todas as suas falhas, para poder fazer, desenvolver, na verdade, uma tecnologia que consiga, sim, entregar o que ela prometeu. Então, assim, não me assustaria se daqui a alguns anos, ou poucos anos, né, a gente tenha aí chegando no mercado alguns equipamentos que sejam capazes, né, com qualidade, de fazer o que a Elizabeth prometeu. Haja visto que a gente já tem um monte de testes aí, point of care, que tem evoluído de forma muito significativa. No começo, eles chegaram no mercado, não era tão, né, os resultados não eram tão sensíveis e tão específicos, mas a gente vê que vem crescendo bastante e eles vêm melhorando bastante a qualidade em relação a isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o consumidor, sobre o novo consumidor. Hoje em dia, o laboratório, ele enfrenta, não sei se eu posso dizer que é um dilema ou um desafio, onde a gente tem 4 gerações sendo atendidas ao mesmo tempo. E isso é muito complexo porque cabe a nós, como gestores, né, como donos de laboratório, entender cada uma dessas gerações e poder entregar da melhor forma o que cada geração pede. Então, por exemplo, a geração Z, que são as pessoas mais novas, essas pessoas, elas não querem de forma nenhuma receber ligação. Elas querem conversar por mensageria, por WhatsApp, até mesmo por rede social. Esse é o contato, esse é o tipo né, de forma que ela quer conversar. Ela quer receber uma propaganda no Instagram, por exemplo, e ter toda a comunicação com a empresa que ela quer comprar um produto ou um serviço pelo próprio aplicativo. E aí a gente tem a geração millennial, que ela é uma geração que nasceu no pré-internet, digamos assim, é uma geração mais offline, né? Nasceu offline, mas ela teve que se tornar online, ela teve que conhecer toda a transformação, ela vivenciou toda a transformação da internet, e aí ela vive entre esses dois mundos. O online, né, o digital e o não digital. É uma pessoa que ela atende telefone, ela conversa por mensageria, ela é uma pessoa mais dinâmica, digamos assim. E a geração X, que são as pessoas acima dos 45 anos até os 56, quase 60 anos, são pessoas que são mais focadas em telefonia, elas gostam de ter um contato mais próximo. E por fim, a gente tem os baby boomers, que são as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, que essas pessoas são muito físicas, elas são presenciais. Ela gosta, por mais que o atendente, né, do laboratório
mande uma mensagem no WhatsApp, mande um e-mail ou telefone, essa pessoa ela tem a necessidade de estar próxima. Ela quer ir no laboratório para fazer um orçamento. Mesmo que ela não vá fazer o exame agora, ela precisa desse contato físico. E aí cabe a nós entender quem é o nosso cliente, como a gente vai tratar cada um desses clientes. E esse é o grande desafio que o laboratório tem hoje em dia para atender seu paciente. E o que a gente tem visto é o fim da tradição. Antigamente, uma pessoa ia no laboratório porque seus avós iam naquele laboratório, seus pais iam naquele laboratório. E hoje em dia já não existe mais isso. As pessoas, independente da geração, independente da tradição que sempre houve de ir em determinada empresa para receber determinado tipo de serviço ou comprar determinado tipo de produto, ela acaba não se fidelizando, ela acaba indo atrás daquela empresa, daquele laboratório que traz o melhor conforto a ela, onde ela se sente bem, onde ela consegue ter recepcionistas que entendem o que ela precisa. Então, esse é um ponto de atenção muito grande em relação a essa interação de fornecedor e consumidor. Um outro problema, ou não, que a gente está enfrentando é em relação ao empoderamento do paciente, o famoso paciente Google. Tem uma pesquisa da revista Medicina SA que mostra que 45% da população brasileira ela busca informação sobre a saúde na internet. Eu, sinceramente, essa pesquisa é de novembro do ano passado, ou seja, praticamente um ano atrás. Eu, particularmente, eu não acredito nisso, porque de 10 em 10 pessoas que eu converso, elas pesquisam sobre a doença que ela recebeu diagnóstico na internet, elas pesquisam sobre o resultado de determinado exame, ou seja, o paciente que chega no laboratório, ele chega com muito mais conhecimento. Então, é importante que o laboratório esteja preparado e os canais de atendimento desse laboratório estejam preparados para entender esse novo tipo de paciente, que é um paciente mais informado, um paciente cheio de dúvidas e que precisa de um profissional que esteja ali para poder responder essas dúvidas e poder discutir. Eu, sinceramente, eu acho que esse é um cenário mais adequado, é um cenário melhor, porque é muito bom quando você consegue conversar com alguém que não é totalmente leiga, que já tem um pouco de conhecimento para poder discutir e poder argumentar. É mais fácil de você mostrar os valores que você tem para oferecer com o seu laboratório. E aí, em relação às redes sociais, né, as mais usadas no Brasil, isso aqui é uma pesquisa de 2023, ela mostra que o WhatsApp tem 169 milhões de usuários no Brasil. O YouTube, 142 milhões. Ou seja, a gente vê que a gente está ficando mais digital do que nunca. Então, 93,4% dos brasileiros já usam a internet de forma diária e 83,6% usam as redes sociais. Um outro estudo mostra que 9 em cada 10 pessoas pesquisam sobre saúde online. Lembra que o quadro do paciente Google, onde a gente falava 40 e poucos por cento, isso quando a gente fala de algum diagnóstico, né? Quando a gente fala de saúde de modo geral, a maior parte da população ela pesquisa sobre saúde na internet. E aí, um dado do Google mostra que assistir vídeo é a terceira atividade que o ser humano mais executa, depois de comer ou dormir. Olha só que coisa incrível. As pessoas têm assistido vídeo com uma frequência enorme. Então, isso se torna um meio legal do seu negócio poder estar em contato com o seu paciente, com os seus possíveis consumidores. Quando a gente fala de Instagram, a gente vê que pilas de conteúdo, né, ou seja, pequenos vídeos apresentando boas práticas de prevenção de doenças no dia a dia, é a melhor forma de você conseguir alcançar o seu público quando a gente fala de laboratório. Já em relação ao WhatsApp, ele tem que ser considerado como uma rede social já de integração no seu atendimento. Um canal também onde você pode compartilhar mídia, publicidade, fazer até mesmo e-commerce. E aí, algumas das aplicações que a gente tem visto bastante nos laboratórios é lembrete do agendamento, o envio de pré-analítico para o paciente, um aviso de resultado pronto, fazer pesquisa de satisfação. São todas estratégias, né? São coisas que você pode aplicar no dia a dia do laboratório que faz uma diferença muito grande para o paciente. Eu acho que a primeira vez que eu fui no laboratório fazer coleta e eu recebi um WhatsApp falando que meu resultado estava pronto, foi uma surpresa assim tão legal, e isso foi há nem tanto tempo assim, eu acredito que foi há 2 anos. Então, tem uma série de coisas que a gente pode entregar
para o nosso paciente, que faz com que ele acabe se fidelizando à marca, se fidelizando ao laboratório. Alguns outros dados também mostram que o Brasil já é considerado o terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo. Eh, Qual que é a vantagem da rede social? A rede social, ela é muito mais econômica, é muito mais barato você fazer uma publicação em redes sociais e ela acaba sendo muito mais acessível e ela tem a tendência, né, quando bem feita, de você conseguir atingir um público muito maior. Então, assim, vale muito a pena investir em redes sociais para o seu negócio. E aí, obviamente, você colocar, né, canais de call to action, ou seja, clique aqui para ver tal coisa, clique aqui e fale conosco, clique aqui para fazer um orçamento. Enfim, a interação do paciente com a sua rede social, ela faz uma diferença muito grande no negócio. E aí a pergunta que gera é, onde estamos em relação a tudo isso que foi dito até aqui? A gente pode dizer, utilizando esse meme, que hoje em dia tudo é mato, o mato está muito alto, tudo isso está muito no começo, então, assim, é uma oportunidade muito grande para a gente poder explorar tudo isso. Existem muitas chances e aqueles que começam a explorar isso quanto antes, obviamente, vai ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Bom, a pergunta que se faz é como? Como aumentar o faturamento, como trazer mais clientes, como aumentar a visibilidade, se diferenciar, agregar valor e ser referência. E para responder essa pergunta, eu gosto muito de uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Jerome McCarthy e o pai do marketing, né, o Philip Kotler, que inicialmente ela se chamava Marketing 4P, depois ela foi evoluindo para 7P. E aí o 7P, ele entra em produto, então, o que que eu tenho a oferecer? Quais são as facilidades do meu produto, do meu serviço? Quais são os serviços complementares que eu tenho para oferecer? E qual que é o suporte que eu vou dar em relação a esse meu produto? E aí, qual que é o preço? E quando a gente fala o preço, é qual o valor do que eu tenho para oferecer? E aí entra campanhas de vendas, relacionamento, cashback, pontuação, enfim, tudo que possa trazer valor para o seu cliente. Em relação a pessoas, quem que é o meu cliente médico, quem que é meu cliente paciente, meus colaboradores, eles estão cientes de tudo que eu faço, eles estão cientes de como eles devem se comportar em relação aos clientes, as interações sociais, o relacionamento é muito importante. Negócios são feitos por pessoas, clientes são pessoas. Para mim, o ponto-chave de qualquer sucesso nos negócios é entender de pessoas, e não só o cliente final, mas sim todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Um outro P vem do inglês de physical evidence, que na verdade é estrutura física. Como está a minha estrutura física? A imagem, o vestuário da minha equipe, a minha sala de recepção, os símbolos que eu tenho na parede, a minha comunicação não verbal, ela está adequada? Eu posso melhorar isso? Os pacientes, eles reparam muito. Quando eles chegam numa unidade, eles prezam por conforto, eles prezam por um ambiente seguro, por um ambiente que seja limpo, acolhedor. Enfim, são várias coisas que a gente tem que investir que faz diferença. E um outro P é o processo. Como que é o design do serviço que eu tenho para oferecer? Está padronizado? Eu tenho customização? Eu tenho uma eficiência operacional em relação a tudo que eu ofereço, em tudo que eu entrego para o meu cliente? Isso foi pensado de forma eficiente? Em relação ao ponto, o acesso do cliente, do paciente, do médico, eu tenho coleta em loco, eu tenho coleta domiciliar, são todas coisas que fazem muito sentido em relação à percepção que o cliente tem do laboratório. E aí a gente tem um outro P, que é a promoção, que aí agrega tudo isso, que linka tudo isso, que é o marketing interno, né? A divulgação interna, e o marketing direto para o paciente, através de propagandas, anúncios e qualquer outro tipo de métodos promocionais. Mas, recentemente eu assisti uma entrevista do Philip Kotler, pai do marketing, e aí ele falou que o marketing 4P, o marketing 7P morreu. E foi até assim, assustador. Mas como assim? O pai do marketing, o cara que criou uma coisa tão incrível, ele fala que morreu? E aí ele explicou que agora o foco das empresas tem que ser o marketing 4C. E o marketing 4C é conveniência,
Eu tenho que gerar conveniência para o meu cliente. Eu tenho que ter garantir para ele um acesso fácil, conveniente. Eu tenho que investir na experiência do meu paciente. Um outro C é em relação a custos, custos de conveniência. O deslocamento do meu cliente até a minha unidade é fácil, a entrega que eu tenho para ele do laudo, ela é boa, a personalização que eu estou fazendo para ele é eficiente, eu tenho entregado vantagens ao meu cliente. E em relação ao cliente, quem que é meu público-alvo? Quais são as soluções que eu tenho para entregar? E por fim, e não menos importante, na verdade, acho que até mais importante, é a comunicação. Como que está o meu posicionamento da minha marca? Como está o meu encantamento? Eu tenho encantado meus clientes? Como é a minha interatividade com os meus clientes? E a minha reputação social? Como é que ela está? No fim das contas, gente, tudo que a gente está falando aqui continua fazendo parte do marketing 7P, mas é um complemento, e é um complemento muito mais focado na internet. E aí, então, entende-se compreensão do cliente, acesso à conveniência, a consideração de custo e o engajamento de comunicação. Então, é só uma melhoria. Os 7Ps não morreram, eles continuam mais vivos do que nunca, são importantíssimos, mas a gente tem que começar a olhar também do ponto de vista digital em relação ao marketing. E aí vamos falar sobre o modelo tradicional que a gente tem no laboratório. Então, a gente tem um paciente que se dirige até o médico, esse médico gera para ele uma receita, uma solicitação de exames, ele vai até o laboratório entrega esse laudo para ele e ele volta para o médico. Esse modelo, ele já não funciona mais, ele já não é tão bom como foi no passado. Hoje em dia, a gente tem que ter um modelo focado no paciente e o laboratório como centro de tudo isso. O laboratório interligando todas as áreas. Então, quer seja pelas redes sociais, a interação com o paciente e com os outros clientes, né, daquela cadeia, pelas redes sociais, pela minha atendente na recepção, pelo meu atendente no telemarketing, os meus analistas, os meus bioquímicos, equipes multidisciplinares, aos comentários que são gerados na rede social em relação ao meu laboratório, e principalmente o médico, é muito importante que a gente tenha uma visão sobre tudo isso, que a gente tenha domínio em relação a tudo isso, e a gente seja um protagonista, que a gente seja proativo na interação entre todas essas áreas, e que seja tudo muito claro para que os negócios fluam da melhor forma possível. E aí, em relação ao médico, uma coisa que eu gosto de falar é que médico também é gente. Esse daqui é o Dr. Pat Adams, foi quem inspirou o filme do Robin Williams, Pat Adams, O Amor Contagioso, se eu não me engano. E o que eu mais vi durante esses anos, né, de vivência com o laboratório e com médicos é muito laboratório que não tem interação com o médico. É importantíssimo, o médico faz parte da cadeia, ele é importantíssimo que ele tenha um amplo acesso ao laboratório, que ele entenda quem são as pessoas do laboratório. Se ele tiver dúvida no laudo, para quem ele deve recorrer. Então, é muito comum a gente ver aí pelo país laboratórios que não têm nenhum tipo de interação com o médico. E quando a gente faz uma visitação médica ajudando esses laboratórios, o médico fala assim: nossa, eu pensei que vocês nunca viessem conversar comigo, eu sempre tive vontade de conhecer quem é do laboratório, quem é um ponto de referência, com quem eu posso discutir algum laudo, como eu posso ter acesso a informações adicionais. Então, isso é muito importante, não se pode ter médico, não se pode ter medo do médico, médico também é gente. E aí uma outra pergunta é, vale a pena trabalhar com testes especializados? E aí, para responder essa pergunta, eu faço uma continha de padaria. Então, vamos supor aqui que a gente tem, né, alguns testes. O teste de intolerância à lactose molecular, a curva de lactose bioquímica, o TSH, uma hemoglobina glicada, um hemograma. E esses são mais ou menos, em média, o preço de venda no mercado. Isso varia de região para região, obviamente, mas vamos considerar que sejam esses valores. E aí, se a gente for pensar no custo, que também é bem variável, é mais ou menos esses valores. E aí o que nos gera uma receita, né, desses valores que foram colocados aqui. E aí eu tenho uma margem com essas porcentagens. Aí vamos fazer uma hipótese. Como que eu faço para gerar R$ 10.000 de receita, levando em consideração esses testes que foram colocados aqui?
Se a gente for pensar na quantidade de amostra, a gente vê que quando a gente trabalha com testes moleculares, você vai ter uma quantidade muito menor de amostra para gerar os mesmos 10K de fatura de receita. Então, isso leva a gente a pensar, e aqui a gente está colocando de uma forma muito simplória, tá? Se a gente for fazer essa conta a fundo, obviamente que a gente consegue ter dados muito mais relevantes e muito mais impactantes. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar de forma estratégica. O básico, o que é commodity, isso entra no laboratório, de certa forma, passiva, sem muito esforço. Mas a gente precisa trabalhar para entrar outros testes, para ficar evidenciado que a gente consegue fazer tipos diferentes de exames, porque isso vai trazer uma rentabilidade muito maior para a empresa. E aí eu gosto de contar causos, e eu vou contar para vocês um caso sobre o teste de intolerância o teste de intolerância genética da lactose. Em 2000 eu acredito que seja 2015, mais ou menos, 2014, eu, eu tive um cliente, um laboratório, que era do Sul, uma cidade do interior, não era uma capital, e esse cliente, ele tinha um volume de teste genético de intolerância à lactose que era uma coisa absurda. A gente tinha grandes clientes em capitais que não tinham uma volumetria tão grande quanto esse cliente. E me surpreendia isso, como é que uma cidade em torno de 200 mil habitantes, 250 mil habitantes, tinha um volume tão grande desse teste. E eu tive uma oportunidade de fazer uma visita para esse cliente e vivenciei uma cena muito, muito boa, muito legal para elucidar isso. Eu estava na recepção, esperando para ser atendido pelo dono do laboratório, e a recepcionista ela atendeu uma ligação. E aí eu estava próximo, consegui ouvir essa ligação, e aí era uma mãe querendo fazer o teste de curva de lactose, e aí ela atendeu o telefone e falou assim, não, oi, tudo bem, fazemos sim, tal. Esse teste, o seu filho vai ter que ficar aqui por umas 2, 3 horas, ele vai ter que receber, né, a gente vai coletar o sangue dele por 2, 3 vezes para fazer a curva. É, esse teste pode ser que ele passe mal, porque ele vai ingerir lactose, tem algumas crianças que passam mal, pode ter diarreia, pode ter vômito, então traz uma peça de roupa só para segurança, tal. Agora, a gente tem um outro teste também, que esse é mais rápido, é uma única coleta, em 5 minutinhos eu te libero, só que esse teste o convênio não paga, você vai ter que pagar particular. Tá, acabou a ligação, tal, acertaram, né, o horário, beleza. E aí eu, muito curioso, após, né, o final da ligação, eu fui conversar com ela, falei assim, das ligações que você recebe, quanto que você consegue converter do teste convencional para o teste genético? Aí eu falei assim, Tiago, para não falar 10 em 10, vamos colocar 9 em 10. Hoje em dia, tempo é algo valioso. Ninguém quer ficar no laboratório esperando um tempão. Ninguém quer submeter o seu filho a 2, 3 coletas que seja. Ninguém quer ver o seu filho passando mal. Então, a gente adotou essa política aqui justamente para trazer benefício. A gente mostra todo o valor que tem o teste genético e, com isso, a gente consegue um volume muito grande. Então você fala assim, olha só que inteligência, né, dessa pessoa. Isso é bem no começo, quando entrou no mercado praticamente o teste genético. Então, a atendente, né, a recepcionista, ela estava extremamente comprometida em auxiliar o laboratório em vendas, ela estava ciente dos valores que o teste poderia trazer, e ela vendia, de certa forma, isso, né, essa informação, esse conhecimento para todos os pacientes. Isso gerou um sucesso no número de testes para o laboratório. Então, o treinamento da equipe que interage com o cliente é muito importante. Um outro caso também que eu gosto de falar é sobre sexagem fetal. Isso foi bem no começo, lá em 2000 e bolinha, quando o teste começou a entrar no mercado, começou a ter um pouquinho mais de conhecimento, né, da população em geral. E aí eu visitei uma cidade, juro para vocês, essa cidade tinha menos de 15 mil habitantes.
Só que a dona do laboratório era uma pessoa muito jovem, muito descolada, adorava redes sociais, por mais que redes sociais naquele momento era algo muito novo, e ela explorava também comunicação em rádio, né, propaganda em rádio, jornal, enfim. E ela começou a fazer divulgação de sexagem fetal, e por incrível que pareça, saía gente de cidades próximas, de 60, 70, 80 mil habitantes, ia no laboratório dela, andava 40, 50, 60 quilômetros para fazer sexagem fetal no laboratório dela por conta da divulgação. E nessas outras cidades, eu lembro que eu visitei clientes também para falar sobre sexagem fetal, e o que eu mais ouvia, isso é um teste muito novo, eu não tenho segurança sobre isso, eu gosto de trabalhar com testes tradicionais, enfim. O que eu quero trazer para vocês é que a mentalidade, ela muda completamente o negócio. Quando você tem um mindset fixo, não, isso não funciona, isso aqui não vai dar certo, as coisas realmente não dão certo. Quando você tem um mindset de crescimento, né, uma mentalidade de crescimento, que você consegue enxergar oportunidades, você se arrisca a tentar coisas diferentes, inevitavelmente você consegue ter sucesso em muitas coisas. E aí a pergunta que vem é: você está atento às tendências do seu mercado? Então, aqui falando de forma muito simples, sobre alguns testes, por exemplo, testes para trombofilia, testes genéticos, né, moleculares para trombofilia, fator 5 de Leiden, protrombina, MTHFR. Esses testes no exterior, eles são pedidos já, eles já viraram commodities, eles são pedidos com muita frequência. Por exemplo, o ginecologista, no exterior, eles não indicam, não receitam um anticoncepcional para uma adolescente sem antes fazer esses testes. Porque se elas tiverem mutações, né, nesses genes, o risco dela ter um evento tromboembolítico aumenta 30 vezes mais se elas tiverem a mutação e fizerem uso de anticoncepcional. Então, é um teste que é muito importante. Em relação ao autismo, isso é nítido, o quanto que cresceu casos de autismo, né? O quanto que, não é que cresceu os casos, mas hoje em dia eles são identificados de forma muito mais fácil. E existem uma série de testes aí, recomendados pela Sociedade Brasileira de Genética, para a triagem do autismo, né? Desde o cariótipo, passando pelo pesquisa de X frágil até o CGH. Então, são testes que estão sendo solicitados cada vez mais. Já em relação ao teste pré-natal não invasivo, né, que substitui a necessidade de você fazer testes invasivos para verificar se está tudo bem com o feto, eles têm crescido cada vez mais, principalmente porque as mulheres estão deixando para engravidar cada vez mais tarde, e isso aumenta o risco de ter alteração, mas não só isso, né? Eu acredito que, por mais que tenha risco, mas o principal motivo da solicitação de testes NIPTs para ver se está tudo bem com a gestação é a ansiedade materna. Essa é a principal causa. O ginecologista, o obstetra, fala para a gestante que não tem problema nenhum, que está tudo ok, mas ela tem uma ansiedade tão exacerbada que o médico acaba receitando para ela um NIT para ela ter certeza que não está tudo ok com o feto, que ela não tem nenhum problema. Só explicando rapidamente, né, o NIPT basicamente ele vai ver alterações cromossômicas, identificar síndromes genéticas comuns como síndrome de Down, Patau, Edwards, e tem algumas outras versões mais ampliadas, né, onde a gente vê vários outros tipos de síndrome. Glúten, doença celíaca. Hoje em dia você vai no supermercado, tudo tá lá, tem glúten, não tem glúten, tem glúten, não tem glúten. As pessoas morrem de medo de glúten, mas a maior parte não sabe exatamente o que o glúten vai fazer. E aí é um teste, né, o teste de pesquisa, né, a detecção de variantes que levam à doença celíaca, né, intolerância ao glúten, eles têm tido um crescimento no mercado de forma assustadora. Um outro teste, para a gente sair um pouquinho dessa parte de genética e biologia molecular, as sensibilidades aos alimentos. Então, todo mundo conhece as IgS, né, para ver alergias aos alimentos, mas o que pouca gente conhece é em relação às sensibilidades, que é um teste que tem crescido cada vez mais no mercado. Explicando de forma muito rápida, o IgE ele vai mediar uma resposta inflamatória, né, uma resposta alérgica imediata. Em questão de minutos ou horas, né, poucas horas, a pessoa ela começa a ter uma reação após a ingestão do alimento. Já a sensibilidade, ela é mediada por IgG. E aí o problema dela é que ela é tardia. Então a pessoa come algo hoje e ela vai ter uma manifestação clínica
2, 3, 4, às vezes uma semana depois. Isso porque a resposta imunológica ela vem tardia. E aí dificilmente essa pessoa vai associar náuseas, dor de cabeça, flatulência, sintomas gastrointestinais àquele alimento, porque ela ingeriu há muito tempo. Então, o famoso lá 200, né, ele chega no mercado justamente para poder ajudar os médicos a elucidar essas questões, né, esses distúrbios alimentares que os seus pacientes possam estar tendo. Enfim, são várias coisas. Eu quero falar brevemente com vocês sobre estratégia de vendas. E a estratégia de vendas, a gente é bombardeado a todo momento pelos mais diversos segmentos, com gatilhos mentais. E aí tem vários gatilhos mentais, né, como o gatilho mental da escassez, ou seja, últimas unidades, o gatilho mental da urgência, somente hoje, a prova social, que são os depoimentos das pessoas que usaram o serviço ou compraram um produto, curiosidade, enfim, tem uma série de gatilhos mentais, mas um que eu quero me ater aqui é em relação à ancoragem. A ancoragem nada mais é do que aquela estratégia que algumas empresas colocam de colocar um produto no meio com um valor muito próximo do produto com maior valor, para fazer com que o produto de maior valor se torne barato. Ou seja, se você vai comprar uma pipoca 16, 18 e 20, aí eu acho que compensa mais comprar de 20, né? Porque tem pouca diferença do 16 para o 20, e 18 para 20 está ali tão perto, então vamos comprar logo a de 20. Deixa eu explicar como é que eu vou adaptar, como é que eu adaptei isso para a área da saúde. No meu início, quando eu entrei no mercado de apoio, tinha chego no Brasil um painel nutrigenético, painel sensacional, que via 123 variantes. Ele vem em relação à nutrição, risco de desenvolver sobrepeso, o metabolismo, né, de gorduras e açúcares, hábitos alimentares do paciente, a efetividade do metabolismo, a necessidades de micronutrientes que a pessoa tinha, a parte de desintoxicação, o esporte, qualquer tipo de esporte mais eficiente para a pessoa perder peso, em relação ao estilo de vida. E era um laudo sensacional, com mais de 100 páginas, muito fácil de ler, interpretativo, com dicas de saúde, era sensacional. Quando a gente olhava as páginas, era assim incrível, muito, muito, muito bem feito, muito, muito bem estruturado, assim, uma coisa assim visualmente atrativa, sensacional. Eu viajei o Brasil inteiro para falar desse exame, para vender esse exame. E o que a gente vendeu desse exame na época, isso devia ser 2012, 2013, não pagou o que eu gastei de passagem, de avião e de hospedagem de hotel. Tá, mas aí você me pergunta por que que isso virou ancoragem? O que eu percebi é que aqueles clientes que ofereciam o teste, né, que comprava a ideia, que começava a fazer divulgação dos testes em rede social, em mídia, junto aos médicos, eles começavam a trazer vários outros exames de alto valor agregado. O que que virou ancoragem? A ancoragem foi o seguinte: médico, a população em geral, e até mesmo os clientes, né, junto com nós, né, junto conosco do mercado de apoio, eles pensavam assim: não, se eles têm um teste tão sensacional, uma coisa assim tão avançada na parte de nutrigenética, será que eles não têm determinado teste para câncer? A gente tinha. Ah, será que eles também não têm determinado teste para ver um distúrbio, uma dislipidemia avançada, enfim, a gente tinha. Ou seja, a gente ancorou na cabeça da população, né, dos pacientes, na cabeça dos médicos e na cabeça dos próprios clientes que, puxa, trabalhamos com coisa nova, trabalhamos com inovação, trabalhamos com testes que sejam muito bons para o mercado. E aí é o conceito da ancoragem para esse ramo de negócio que é o nosso de análises clínicas. E aí, hoje em dia, a gente tem testes como esse, que é o microbioma intestinal. Só para vocês terem uma noção, nós temos 22 mil genes no nosso DNA. No nosso intestino, tem em torno de 3,3 milhões de genes que vêm de bactérias. A gente tem 10 vezes mais bactérias, mais micro-organismos no nosso intestino do que a gente tem de célula. Então, assim, a gente tem uma imensidão de bactérias, enfim, micro-organismos povoando o nosso intestino. E elas interferem muito em relação a diversas doenças e diversos mecanismos do nosso corpo. E aí, hoje em dia, tem centenas, se não milhares de estudos no PubMed
mostrando que quando a gente consegue modular a nossa microbiota intestinal, a gente consegue resolver problemas de obesidade, a gente consegue resolver problemas psicoemocionais, problemas de depressão, enfim, tem uma série de coisas que conseguem, de doenças subjacentes, que conseguem ser curadas, tratadas eficientemente, modulando a microbiota intestinal. E aí o teste tem solicitado cada vez mais, principalmente por nutrólogos, né, justamente para modular isso com indicação de probióticos, prebióticos. Existem vários tipos de probióticos e vários tipos de prebióticos, não é qualquer tipo, a gente tem que entender quais são os filos, né, de bactérias que a gente tem no intestino, a proporção disso, e é o que o teste vai trazer, para o médico poder saber, né, o nutrólogo, o nutricionista poder saber e modular e dar os prebióticos, probióticos necessários para colocar isso em equilíbrio, para favorecer o crescimento daquelas que são mais benéficas e diminuir aquelas que são maléficas. Enfim, é um teste muito, 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 muito bom que tem aí no mercado, que tem crescido bastante a sua demanda. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha primeira dívida. Eu acho que é fato, né, que todo ser humano ele vai crescer, vai pagar imposto e vai contrair dívida. E eu contraí uma que eu nem sabia, 4 meses atrás, mais ou menos. A minha mãe mandou esse bilhetinho aqui e eu não entendi nada. Ela falou assim, mas daqui é a conta do meu parto, né? Isso aqui você está me devendo. Então tem aqui preço da operação, da auxiliar, anestesista, pediatra. E eu falei que na hora eu falei assim, olha só, tá me cobrando, que audácia, né? Mas aí logo me deu um clique. Esse é o momento UOL. Você já pensou? Eu tenho 42 anos, a minha mãe tem esse orçamento guardado até hoje e me mostrou recentemente. Você já pensou quanto momento UOL você não pode proporcionar para o seu paciente? Imagina entregar um laudo de beta-HCG, ou mais, né, de forma mais ampla ainda, um laudo de sexagem. Isso é uma coisa que o seu paciente ele pode guardar durante anos e anos. Então, por que não entregar um laudo diferente, num papel é, melhorzinho, colocar isso numa caixinha, enfim, fazer alguma dedicatória, alguma coisa assim? É um momento que vai ficar marcado para essa gestante, para esse paciente. E aí a gente tem que começar a pensar em promover momentos UOL para os nossos clientes, porque é alguma coisa que vai ficar marcada. Muito provavelmente essa gestante, esse paciente, ele pode publicar isso nas redes sociais e isso vai ser atrativo para outras pessoas. Então a gente tem que começar a pensar nesses momentos UOL. E o médico? O médico não merece um momento UOL? Eu tenho vivenciado vários momentos UOL com médicos, principalmente ginecologistas e obstetras, quando eu mostro para ele, faço interação com eles, e falando sobre o Papa Nicolau, e eu mostro a diferença de uma citologia convencional para uma citologia em meio líquido. A maior parte deles não tem noção o quanto que uma citologia em meio líquido ela tem um diferencial tão grande na apresentação. Então, a gente tem a esquerda convencional, onde a gente vê células empilhadas, muco, secreção, uma série de interferentes que prejudica a análise. É difícil para o analista olhar no microscópio e encontrar alterações celulares que sejam sugestivas de câncer. Enquanto que uma citologia em meio líquido, você tem uma solução emoliente que tira tudo isso, deixa essas células muito mais visíveis e fácil de encontrar qualquer tipo de alteração. E aí eles se surpreendem, porque muitas vezes eles tiveram isso na faculdade, mas nos primeiros anos de faculdade. Depois eles começaram a trabalhar e acabam esquecendo isso, e é normal. E aí, quando a gente fala da citologia, a gente ainda fala que a gente utiliza esse kit justamente pelo volume dele, ele vem em 18 ml de solução, gasta-se em torno de 5 ml para fazer a citologia, e o sobrenadante a gente consegue fazer ainda pesquisa de HPV, a gente consegue fazer um painel de DST, né, de IST aí, vendo 7 patógenos. Enfim, com uma coleta a gente consegue entregar 9 exames. E a hora que você chega para o cliente, né, médico, e fala sobre isso, ele fala assim: nossa, uma única coleta eu vou conseguir realmente dar um diagnóstico tão preciso e tão amplo para minha paciente. E esse é o conceito de encantamento: é você conseguir entregar mais, você conseguir fazer mais, você mostrar valor tanto para o seu, né, cliente médico, para o seu cliente paciente. Enfim, isso tem muito de encontro com tudo que a gente falou até aqui. Eu vou contar para vocês também um momento UOL que eu tive com um médico e ele foi constrangedor, mas foi muito interessante.
Em relação à farmacogenética, o exame de farmacogenética, é sabido que nem todo mundo responde da mesma forma aos medicamentos. A gente tem bons respondedores, mal respondedores, pessoas que vão ter evento colateral, enfim, uma série de problemas aí. E eu, visitando médicos, psiquiatras, eh, no passado, eu encontrei um médico que ele estava com um problema muito grande. Ele tinha um paciente com tendências suicidas. Ele já tinha tentado diversas drogas, não conseguiu fazer com que o paciente tivesse uma boa resposta. Esse paciente foi evoluindo, além de tendências suicidas, ele começou a ter tendências homicidas também. Era um cliente de difícil manejo. E o médico tinha tentado de tudo já. E quando eu conversei com ele, eu falei sobre esse teste farmacogenético. E ele falou assim: não, vou testar, eu preciso, não tem mais saída. E ele testou e ele viu que todas as drogas que ele tinha passado para esse paciente até então, elas realmente não surtiam efeito. As enzimas hepáticas do complexo P450, quando quebrava esses medicamentos, não quebrava da forma adequada. Então a resposta não era boa. E aí, com o painel farmacogenético, ele conseguiu encontrar qual que era a droga mais adequada, as drogas que tinha até mais de uma que era adequada para aquele paciente, começou a fazer o tratamento, foi ótimo, o paciente ficou curado, foi sensacional. E em um congresso de neuro, eu acabei encontrando esse médico, e aí no banheiro ele me reconheceu, aí ele começou a contar a história do paciente, e aí juntou um monte de neuro, a gente fez uma reunião, para vocês terem uma ideia, no banheiro, por isso foi constrangedor, foi a primeira vez que eu fiz uma reunião, né, uma palestra, de certa forma, dentro do banheiro. E esse é o conceito da medicina de precisão, de encantar o cliente, de trazer benefícios. Então, é entender o que pode ser oferecido, o valor daquilo que pode ser oferecido e como a gente pode fazer é, o diagnóstico, o trabalho do médico ser muito mais eficiente. Por isso que essa interação ela é muito importante. E aí, entre os painéis farmacogenéticos, né, o que eu mais gosto é esse daqui, que vê que ele faz uma genotipagem de todas as enzimas hepáticas, né, o complexo CYP450, e ele vê mais de 180 medicamentos, não só drogas relacionadas a neuro, né, a neuropsiquiatria, mas desde anticoagulantes, antidepressivos, antibióticos, antipsicóticos, remédios para alergia, esteroides, enfim, ele é extremamente amplo. E aí, para considerações finais, eu gosto de trazer bastante esse slide aqui que conta o segredo da publicidade. A publicidade por si só, ela não vende, ela atrai o cliente, ela estimula o consumo, né? Ela fixa a marca e a imagem. O segredo da venda está em oferecer, mostrar o produto, o serviço que a gente tem. E um outro slide também, que ele já é um pouquinho mais conhecido no mundo corporativo, é esse daqui, que ele pergunta exatamente, né, o fundo dele pergunta, será que a minha equipe está preparada? E aí ele fala como é que se perde uma venda, como é que se perde um cliente. 2% a gente acaba perdendo porque o cliente faleceu, 4% porque ele se mudou, 10% porque ele encontrou um outro lugar que fosse mais barato, 15% por conta da qualidade, ele acha que a qualidade de outro lugar é melhor, mas, pasmem, 69% dos clientes são perdidos por conta do atendimento. Então, assim, o atendimento, tudo que você tem ponto de contato com o cliente, ele é importantíssimo. Ele faz toda a diferença. Aqui entra a experiência do cliente, o sucesso com o cliente. Então, a gente tem que ter equipes treinadas e a gente tem que estar em contato com o cliente. Como eu falei no começo do combinado, qualidade e as questões éticas, elas são imprescindíveis. Mas o que a gente precisa entender é que a gente não pode ficar focado olhando para a nossa área técnica. A gente tem que olhar para a rua, a gente tem que olhar para o nosso cliente, a gente tem que entender o que o nosso cliente quer. E quando eu falo cliente, é toda a cadeia de cliente que vem até nós, que está, de alguma forma, em contato com o nosso cliente. E isso é uma situação assim imprescindível para que se tenha sucesso em relação a qualquer tipo de negócio. E aí, em relação à mentalidade, trago alguns memezinhos aqui, e é muito importante. A gente precisa entender que a mudança ela é necessária em alguns momentos. A gente precisa entender que
não importa se a gente tem dinheiro ou não, eu acho que você saber utilizar as ferramentas que você tem da melhor forma possível é o que faz diferença. A mentalidade também, ela ajuda bastante, né, em relação ao último quadrinho aqui. Ou você pensa que é muito grande e não tem como fazer, ou é muito grande e é muito fácil de acertar. Mais alguns quadrinhos, eu gosto de quadrinho, adoro quadrinho. É, Quem é Você na Vida me lembra muito de um chefe que eu tive, que ele tinha a teoria do TBC, que é tira a bunda da cadeira e vai fazer. Eu acho que a gente tem que levantar, a gente tem que ir atrás de fazer as coisas. Esse slide do meio, esse quadrinho do meio, é uma coisa assim que é incrível. O quanto tem gente que busca culpado, explicação, justificativa, razões para se queixar, e são essas pessoas que infelizmente não conseguem ter sucesso. Os 5% da população, eu estou para dizer que às vezes é até menos do que isso, procura solução e resultado. Eu acho que a gente tem que focar a nossa atenção em relação a isso, buscar resultado e trazer soluções para os nossos clientes, trazer soluções para os nossos negócios. E muitas vezes é só a gente mudar a direção. Mudanças simples podem fazer toda a diferença. E aí chegamos no fim, acho que um monte de informação, né, um emaranhado da minha cabeça, que eu estou tentando passar para vocês. Eu espero que vocês consigam absorver um pouquinho disso. O conteúdo é muito amplo, eu tentei ser o mais superficial possível para não ficar cansativo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu deixo meus contatos aqui, vocês podem conversar, mandar mensagem diretamente. Agradeço muito a Lu pela oportunidade, foi um prazer poder contribuir e fico à disposição. Bom, com certeza é um conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar. E eu agradeço imensamente, em nome do Grupo Future Lab, em nome da revista News Lab, a sua participação, Tiago. E eu espero que seja o primeiro de muitos, né? De muitas participações suas aqui no nosso canal. Pessoal, eu vou deixar para vocês todos os contatos do Tiago, rede social na descrição desse vídeo, e vocês podem mandar perguntas por aqui ou pela rede social dele, e todos nós estamos à disposição de vocês para disponibilizar mais conteúdo a respeito de tudo isso. Muito obrigada, Tiago, Obrigado. e até a próxima, pessoal. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau.